Fala Tricolada, tudo bem com vocês? Eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao canal da família Tricolor com vídeos diários, sempre falando do nosso querido e amado Fluminense. Deixa aquele like maneiro, se inscreva aqui no nosso canal e compartilha com os amigos. Siga a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, que vai me ajudar bastante, tá ok? Rapaziada, a minha live do domingo o YouTube tomou pra si, né? Sumiu com a minha live, mas não tem problema não. São coisas da plataforma e é complicado mesmo de trabalhar com ela, mas a gente continua contando com a colaboração de vocês, então é muito importante a sua visualização, que você assista pelo menos um comercial aqui nesse vídeo e deixa aquele like maroto. Então vamos lá, vamos falar sobre o Fluminense, porque o Fluminense está no momento no Campeonato Brasileiro importantíssimo, em que ele começa a crescer, começa a evoluir, a jogar bem no momento crucial do campeonato. São o quê? As 4 últimas rodadas que o Fluminense tem pela frente. Finalzinho de campeonato. Aí quando o seu time de coração começa a evoluir, começa a jogar bem, coisa que não vinha jogando, aí te dá um pouquinho de ânimo para chegar numa fase de grupos, que é o objetivo maior do Fluminense. Principalmente agora que saiu a tabela da pré-Libertadores e está confirmado, dia 9 de março, contra o Ayacucho do Peru, em Cusco, a 3.400 metros de altitude. É complicado, né? O maior adversário do Fluminense nesse jogo é a própria altitude. Mas já está definida a data, se o Fluminense chegar em 7º na competição, provavelmente vai pegar esse time lá em Cusco, numa altitude, e no dia 9 de março. Então é muito próximo do fim do Brasileirão. O Brasileirão acaba dia 24 de fevereiro e a pré-Libertadores começa no dia 9. Então são apenas o quê? 12 dias para o Fluminense contratar um treinador, formar o elenco, dispensar, contratar o treinador, implantar sua filosofia de jogo, o modo que ele quer que o Fluminense jogue, uma pré-Libertadores, que é importantíssimo. Vocês sabem, se o Fluminense for eliminado por o Ayacucho do Peru, o Fluminense nem Sul-Americana pega. Então é muito importante que o Fluminense planeje bonitinho o seu trabalho, essa temporada de 2021. Então decida logo qual é o seu treinador, ele recomende ou indique alguns jogadores para contratação e comece a ser implantada essa filosofia junto ao Marcão, que ainda tem 4 rodadas ainda pela frente. Já começa muito em cima, muito apertado no calendário, próximo do calendário do Campeonato Brasileiro. O ideal para o Fluminense seria uma fase de grupos e tem como o Fluminense chegar. Para classificar para essa pré-Libertadores, o Fluminense, alguns dizem que o Fluminense precisa de apenas um ponto, outros dizem que acham que o Fluminense precisa apenas uma vitória contra o Atlético Mineiro. Eu acho que um ponto, um empate contra o Atlético já garante o Fluminense na pré-Libertadores. Mas devido a toda essa movimentação no calendário muito próximo, seria interessante o Fluminense ir direto para a fase de grupos. Principalmente pelo dinheiro, claro. Na fase de grupo você vai receber mais por isso. A colocação no Campeonato Brasileiro, porque quanto mais próximo do campeão você ficar na tabela, maior é a premiação da CBF. E na fase de grupo você pelo menos garante aí uns 6 jogos, né? Jogo de ida e volta numa fase com 4 participantes em cada grupo. Então você tem 6 jogos aí de Libertadores para disputar no mínimo na fase de grupos. E o Fluminense está num momento crucial do Campeonato Brasileiro e num momento de evolução e de crescimento no campeonato. O Fluminense tinha uma sequência muito ruim, vencendo no sacrifício, fazendo um gol cagado, com muita dificuldade para ganhar os jogos. E o Fluminense nesses 2 últimos jogos mostrou a evolução do trabalho do Marcão. Jogou muito bem o penúltimo jogo e o último jogo jogou muito bem o primeiro tempo. Foi um ótimo primeiro tempo do Fluminense. Daí no segundo tempo o Fluminense perdeu um pouco, com algumas substituições equivocadas que tiraram força ofensiva da equipe, mas o time está apresentando um momento de crescimento numa fase importantíssima do Campeonato Brasileiro, importantíssimo, que são os últimos jogos que definem se você vai para uma pré, se você vai para uma Libertadores, se você fica no meio da tabela. Isso tudo se define nas últimas rodadas e o Fluminense, graças a Deus, está crescendo nisso aí. E o Fluminense tem 4 jogos importantíssimos. Tem esse jogo contra o Atlético na quarta-feira, que estavam vivendo um momento muito difícil, com jogadores chateados com a direção, porque está fazendo uma reformulação no elenco, contratou Hulk, contratou o lateral esquerdo Dodô, está perto de contratar o Nacho Fernandes, o Rafinha já está aqui no Brasil, dizem que ele está negociando com o Atlético Mineiro. Então o elenco do Galo está vendo toda essa movimentação da diretoria, o patrocinador injetando dinheiro, contratando jogadores e o salário do elenco em atraso.
E isso tem desagradado o elenco. E sem falar também que o São Paulo está em negociação com o Olympique de Marselha. Então o ambiente está bastante conturbado e o Fluminense precisa se aproveitar disso e decidir logo o seu destino na Libertadores nesse jogo contra o Atlético Mineiro, principalmente que esse jogo é em casa. O Atlético Mineiro é o terceiro colocado, mas estranhamente, devido a todo esse movimento da diretoria e do elenco, dos jogadores, o último jogo do Atlético mostrou bem claro a insatisfação do elenco ao perder para o Goiás. E se o Goiás venceu esse jogo, mostra um pouquinho que o elenco atleticano perdeu o foco. O Fluminense precisa entrar nessa partida para decidir. E é isso que o Fluminense vai fazer, porque eu vejo no elenco do Fluminense um elenco muito focado, os jogadores mais experientes estão unidos, Fred, Nenê, Egídio, então são jogadores experientes que estão focados e querendo levar o Fluminense a esse objetivo que é a Libertadores. Então o Fluminense vai pegar uma equipe que está uma situação um pouco conturbada e o Fluminense precisa se aproveitar e fazer os 3 pontos necessários para aproximar o Fluminense cada vez mais nessa fase de grupos. E tem outros adversários, como o Ceará, que está no meio de tabela, 13º colocado. Também temos o Santos, que está com um treinador que já avisou a diretoria santista que não vai permanecer para o próximo ano, uma equipe jovem que sentiu a eliminação na Libertadores. Claramente a equipe do Santos sentiu essa eliminação, está a 3 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, então o Fluminense tem que aproveitar esse momento, principalmente contra o Atlético, o Fortaleza, que está lá na última rodada, está a 1 ponto, nesse momento o Fortaleza está a 1 ponto da zona de rebaixamento. O Fluminense precisa se aproveitar dessa situação de seus adversários e principalmente da sua boa fase e de seu crescimento, no momento em que a categoria de base começa a emergir, começa a ter espaço na equipe titular, dando velocidade e movimentação à equipe tricolor. Então vamos nessa força, temos ainda pela frente o Santos, o Ceará, o 13º colocado, temos o Atlético Mineiro, que é o jogo de quarta-feira, e na última rodada o Fortaleza, que é o 15º. O Fluminense mantenha o seu foco, mantenha seu objetivo e aí, repito, é importantíssimo para o Fluminense Futebol Clube chegar na fase de grupos. Financeiramente, mais jogos, valor maior da premiação da CBF e da Conmebol, com mais tranquilidade, com jogos com um tempo mais espaçado do fim do Brasileiro até o início da Libertadores, propriamente dita, né? E tempo, principalmente tempo, para o Fluminense decidir quem é o seu treinador e o seu treinador chegar e implantar a sua filosofia de jogo para que a equipe entenda e possa entrar na Libertadores sabendo direitinho o que vai fazer e o que o seu treinador quer. Rapaziada, muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixa aquele like maneiro, se inscreva aqui no nosso canal, compartilha com seus amigos. Até o próximo vídeo. Fui!